Vamos avançar então neste assunto tão importante, tão necessário para a Igreja de Cristo em nossos dias. Precisamos realmente falar sobre isso e realmente buscar o conhecimento que o Senhor tem nos legado, da história, para também hoje defendermos a verdade do Evangelho, e lutarmos pela glória de Cristo. Essa é a nossa missão aqui, a glória do Senhor Jesus. Só para lembrar, eu falei ontem sobre os pré-arminianos, então, de maneira mais corrida, sobre o assunto dos pré-arminianos, e basicamente aquilo que eles estavam criticando das confissões. É claro que tem algumas diferenças com relação a Armínio, porque eles não subscreveram e atacaram publicamente, enquanto Armínio acabou subscrevendo. Ainda que possamos observar a desonestidade, mas oficialmente foi o que ele fez. Por isso acabou morrendo como pastor reformado. Isso é um ponto necessário para ser falado aqui. Mas lembrando, que as características deles, nesse sentido, foram essas de manter essa covardia, esconder realmente aquilo que pensavam, e quando falavam, realmente, era para criticar e desprezar a doutrina da igreja, a fé da igreja. Então, precisamos realmente entender justamente como que o Sínodo de Dort, quando vai abordar as consequências desses que prepararam o caminho para Armínio e para os seus alunos, como que eles abordaram isso. E, na verdade, quando vamos observar, vamos tentar encontrar um ponto central sobre o Sínodo, vamos perceber realmente, irmãos, que o objetivo do Sínodo era defender a sã doutrina, pensando na glória de Deus e pensando especialmente na glória da obra de Cristo. Esse foi o ponto mais atacado. Vamos observar vários ataques deles com relação à doutrina sagrada, mas pensando na obra de Cristo, eles procuraram realmente desmerecê-la, esvaziá-la de significado, da sua aplicação, o que é um grande perigo para a Igreja de Cristo. Tudo que nós temos vem a partir do Senhor. Nós dependemos totalmente da obra dele. Nós temos vida por meio da obra dele. Se nós, de alguma maneira, esvaziarmos essa obra e alterarmos o seu significado, nós não temos nada, absolutamente nada. Estamos cegos e nus neste mundo. Por isso é importante essa defesa a respeito da glória de Cristo. Mas, observando então do que se trata a remonstrância, arminianismo, pensando em heresia, é bom observarmos esse texto da palavra de Deus. Mateus 7,15, o Senhor Jesus nos disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Muitos homens naquele contexto demonstraram isso. Eram membros, professores, pastores, mas no fim eram lobos, que fizeram mal. Romanos 16, versos 17 e 18 também nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Não é interessante que hoje quem defende a fé reformada é visto no cenário brasileiro, por exemplo, como sendo sectários, como se nós fôssemos separatistas, mas não é totalmente o contrário. Nós não estamos nos desviando da verdade, estamos buscando essa verdade. O que nós aprendemos na palavra é que temos que notar justamente aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É isso que vemos no mundo de hoje. Então, que possamos realmente nos motivar com essa conferência para batalharmos contra isso, para denunciarmos a mentira. Nós não podemos, de jeito nenhum, ter vergonha de falar a verdade, de jeito nenhum. Deixemos o politicamente correto de lado, o ecumenismo de lado, o passapanismo de lado, para falar a verdade que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Avançando, observando então os ataques que os remonstrantes fizeram à obra de Cristo, vamos observar justamente que eles, por exemplo, atacaram o propósito da obra de Cristo. Isso é uma coisa muito séria. Porque se você muda o propósito revelado na Escritura, da obra do Senhor Jesus, do porquê Ele veio a este mundo, você não tem um evangelho mais. Isso acaba desligando tudo que a Escritura nos ensina, de Gênesis a Apocalipse. Você perdeu o evangelho ali, se você não tem mais, de maneira bem definida, o propósito da obra do Senhor. Também aprendemos sobre o ataque à suficiência e eficácia da obra de Cristo. Eles realmente esvaziaram o poder da obra do Senhor Jesus em seus artigos. E também eles humilharam a obra de Cristo. E os irmãos vão entender isso a partir do assunto. Então, observando o ataque que eles fizeram ao propósito da obra de Cristo, observem bem a heresia do capítulo 2, a heresia 1.
que diz bem assim: Deus, Pai, ordenou a morte do seu Filho na cruz sem que houvesse um decreto específico e definitivo para a salvação de alguém. Notem bem isso aí. Aquilo que Cristo adquiriu pela sua morte poderia ser necessário, proveitoso e valioso, e poderia permanecer em todas as suas partes completo, perfeito e intacto, mesmo que a redenção adquirida por ele jamais fosse aplicada a ninguém. Sabe o que parece quando nós vemos um artigo como esse? Que foi assim: filho, o pai falando para o filho, vai e vê no que dá. Você não tem um propósito definido. Vai lá, faz a sua obra, morre para ver se alguém dá atenção ao que você vai fazer. Porque não há um objetivo claro, definido para a sua vinda aqui. Irmãos, Jesus veio a este mundo com um propósito definido, específico, para salvar. Não foi para tentar a sorte. Não foi uma investida romântica de Cristo tentando alguma coisa. Não. Ele veio realmente para salvar pecadores, mas essa é a afirmação dos alunos de Armínio. Então, se isso não é uma heresia, um ataque direto ao Evangelho, então eu não sei mais o que é. Avançando, de quem eles aprenderam isso, né? Do professorzinho. Temos aí a fonte, certo? Mas Armínio disse: nenhuma vontade pode ser atribuída a Deus pela qual ele deseja que qualquer homem seja salvo, de modo que a salvação de tal pessoa seja assegurada e infalível. Ou seja, o que os alunos estavam dizendo no sínodo é o que aprenderam com o professor. Só isso. Não é? Você não pode atribuir vontade nenhuma a Deus pela qual ele deseja que qualquer pessoa seja salva. Deus não tem um propósito de salvar especificamente o homem. Fica parecendo um jogo de sorte, né? Talvez a porta da esperança, a grande oportunidade, e não o desejo eterno de Deus de salvar pecadores por meio do seu Filho. Então, isso Armínio também ensinou. Encontramos muitos, até eu recomendo para os irmãos também, né? Além dos livros que o pastor Abrão está... O combo, né? Não a Kombi, o combo que o pastor Abrão está divulgando aqui, um trabalho belíssimo e necessário, porque dá muita fundamentação histórica, mas eu também recomendo que os irmãos depois adquiram, não é, o livro do John Owen, contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio, porque lá tem muitas fontes, mas muitas fontes. Vale a pena realmente conferir. Não é? Eu sei que vai dar uma certa tristeza, porque é tanto absurdo, mas é bom conhecer, né, isso aí também. Avançando, eles não só atacaram, então, né, só para reforçar isso. Então, notem bem que tanto os remonstrantes, como também o professor, no caso Armínio, atacaram o propósito da obra de Cristo. Mas, atacando o propósito, eles também atacaram, nesse sentido, não é, a eficácia, o poder, a efetividade da obra de Cristo. E observamos aí, na heresia 3 do capítulo 2, eles disseram: por sua satisfação ao Pai, Cristo, ouçam bem a expressão, não mereceu para ninguém a salvação segura, nem a fé pela qual esta satisfação para a salvação é efetivamente aplicada. Ele não mereceu. Ele obteve apenas para o Pai a possibilidade, ou a vontade perfeita, para tratar de novo com o homem e para prescrever novas condições conforme a sua vontade. Depende, entretanto, da livre vontade do homem, ou do livre-arbítrio, né, para preencher estas condições. Portanto, poderia acontecer que ninguém, ou todos os homens, preenchessem tais condições. Então, esse é o nível do absurdo. Mas que segurança podemos ter em um Cristo assim? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. O tipo de salvação que se oferece desse jeito é uma boia furada. Você está se afogando, passa alguém com um barco, com um navio, e você pede socorro, a primeira atitude, né, para que você está se afogando, então joga uma boia para ele se apoiar, mas a boia está furada. Não vai ajudar em nada nesse sentido. Tá? Porque realmente nós observamos aqui que Cristo não mereceu. Não mereceu por quê? Porque a sua obra foi insuficiente. Ela não foi eficaz, não teve poder necessário para. Então essa é a afirmação, não é, daqueles remonstrantes. Avançando, vemos também, não é, um outro arminiano, Johannes Arnoldus Corvinus. O pastor Bruno não está ouvindo, não, para depois me corrigir aqui. Mas ele falou, observe bem,
A morte de Cristo obteve uma reconciliação condicional potencial que não é real nem absoluta. Então, baseado, imagine que você conheceu agora o cristianismo e o que você tem como acesso à doutrina é isso aqui. Você vai ouvir de alguém dizendo, nós temos um Salvador, mas o Salvador é assim que vamos defini-lo, ou a sua obra. A morte dele obteve uma reconciliação condicional, não é? Ou seja, está condicionada, na verdade, ao ser humano, porque esse é o pano de fundo, a obra humana, a ação humana, potencial, que não é real. Não é real, ok? E nem absoluta. Nem é real, nem absoluta. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é uma outra coisa que inventaram. Mas não é aquilo que aprendemos do Evangelho. Olha, os irmãos conhecem a palavra de Deus muito bem, não é? Qualquer um que vai ler, né, não precisa nem pensar nas cartas de Paulo. Né? Às vezes o pessoal acha que nós apelamos muito para Paulo. Né? Só fala em Romanos, não é só Romanos, não, é a Escritura inteira. Você aprende a segurança na obra de Cristo, a Escritura toda. Não é? Mas, por exemplo, pensando em João capítulo 6, em João capítulo 10, não é? Em Mateus 13, são textos que nos fundamentam nesse sentido, não é? Quando fala sobre o que Cristo deseja, a sua vontade e o que ele assegura, não é? Que fortalece a fé dos seus. O Senhor nunca disse aos seus discípulos ou às suas ovelhas algo que deixasse dúvidas com relação à sua obra, de jeito nenhum. Então isso aqui realmente é um ataque direto à suficiência da obra de Cristo. Mas vamos avançar nos absurdos. No capítulo 2, em Heresia 4, vamos observar como que eles humilharam a obra de Cristo, porque eles vão descendo realmente o nível. Eles disseram, a nova aliança da graça que Deus o Pai, mediante a morte de Cristo, estabeleceu com o homem, não consiste nisso, que é tudo aquilo que é a fé verdadeira que nós cremos, né? Não consiste nisso, que nós estamos justificados diante de Deus e salvos pela fé, se ela aceita o mérito de Cristo. Então, para eles, realmente, a nova aliança estabelecida, não é? A aliança da graça, mediante a morte de Cristo, não tem nada a ver com isso. Não significa, não aplica isso. Não é que é justificação, não é? Que é salvação, fé, os méritos de Cristo, não tem nada a ver com isso. Eles vão dizer, ela consiste no fato de que Deus revogou a exigência de perfeita obediência à lei e considera agora a própria fé e a obediência da fé, ainda que imperfeitas, como a perfeita obediência à lei. Ele acha em sua graça que elas sejam dignas da recompensa da vida eterna. Então, notem, além de humilhar a obra de Cristo nesse sentido, porque não serve para nada, baseado num artigo como esse, não é? Eles também atacaram a própria justiça e santidade de Deus. Porque, nota bem, Deus está abrindo mão, numa loja como essa aqui, dos seus atributos para favorecer o homem. Então, olha, o homem não consegue cumprir a lei. Então, vou fazer o seguinte, não vou exigir essa obediência perfeita. O que vocês fizerem, eu vou considerar. Está tudo tranquilo. Dê o seu melhor. Né? É o que Deus quer. Faça alguém feliz. E alguém fará você. Pronto. Não é simplesmente isso. Você faça o que você puder, se esforce, porque eu não considerarei a exigência perfeita, a obediência da lei. Deus diminui a sua justiça, deixa de lado a sua própria santidade, porque Ele não está, nesse sentido, sendo justo. Ele não está aplicando a lei, a justiça, como Ele ordenou. Isso é contraditório, irmãos. Não é? E nós sabemos dos desdobramentos do arminianismo, teísmo aberto, por exemplo, onde é muito mais comum já assumir, não é? Basicamente, Deus abrindo mão de atributos para ter um relacionamento direto com o homem. Então, Deus abre mão da sua soberania, né? Da sua onisciência, porque senão não tem como estabelecer uma relação real, porque amor pressupõe liberdade, então para que Deus ame de verdade, Ele precisa deixar de lado os seus atributos. Olha, nós vemos aqui a raiz disso. Deus, Ele deixa para lá a exigência de obediência à sua lei. Para que Cristo morreu, então? Porque quando nós pensamos na morte de Cristo, nós não estamos pensando em uma morte exemplar, de jeito nenhum. Ali, Deus estava manifestando a sua justiça contra os nossos pecados na pessoa de seu Filho. Ele morreu por causa da lei. A lei estava sendo cumprida nele. Para que Cristo veio morrer, então, sendo punido pela lei que nós não cumprimos, se numa loja como essa, Deus simplesmente Ele deixa para lá essa exigência, considera a imperfeita obediência
não é, como sendo perfeita. Isso realmente é um ataque, não só à obra de Cristo, mas também à própria santidade de Deus e à sua justiça. Aprenderam isso de quem? Não é? Temos aí fontes. Grevinkovius, Nicolas, tá certo, né? Agora eu acertei, a primeira, viu? Primeira. Mas também Estação de Armínio, você vai encontrar isso justamente nesse livro de John Owen, onde ele fala: o efeito imediato da morte de Cristo não é a remissão dos pecados ou o efetivo resgate de qualquer um. Isso está em pleno acordo com o que os demonstrantes disseram também. Porque, observem bem, olha, o efeito imediato da morte de Cristo não é a remissão dos pecados. Não é. Não é esse o seu propósito, não é isso que efetua a obra de Cristo. Ou o efetivo resgate de qualquer um. E aí, Grevinkovius diz: Cristo não propriamente morreu para salvar qualquer um. Não tem propósito, também não tem poder para fazer. É isso que tem sido defendido hoje no cenário cristão como sendo doutrina ortodoxa e aceitável. É só um modo um pouco diferente de pensar. É um pequeno deslize. Não é uma coisa tão grave assim. Não é uma heresia. Isso aqui não é uma heresia. Mas, irmãos, isso aqui é um ataque direto à obra de Cristo. Ainda, a respeito de Armínio, está aí a fonte também, o efeito imediato e adequado ou finalidade da paixão e morte de Cristo não é uma real oblação pelo pecado dos homens, e nem uma remissão real das iniquidades, ou justificação e redenção deste ou daquele, né? Em concordância com o que já tinha sido dito antes, até mesmo na remonstrância. Então, quando eu leio um artigo como esse, eu fico pensando, e como é que fica as falas, não é, por exemplo, na Carta aos Hebreus? Porque lá nós temos afirmações tão diretas contrárias a essa aqui, né? Que quando você dá uma lidinha, você percebe que, na verdade, uma afirmação como essa é uma oposição direta. Não é indireta, não, é direta ao texto da Escritura. Tá? Eu coloquei aqui, aliás, tem mais esse texto? Deixa eu só ver aqui direitinho. Deixa eu só passar aqui no celular o texto. Ao final, nós leremos o texto de Hebreus 7, 9 e 10, onde veremos afirmações, não é, que são opostas a essas falas de Armínio também. Também tem esse documento, não é, de apologia pró-remonstrância, que fala: assim, a eficácia do mérito de Cristo depende, ouçam bem, tá? Depende totalmente de nós, que podemos tornar sua vocação eficaz ou ineficaz. É óbvio que isso não pode ser feito de outra forma. Depende de quem? De nós. O poder, a eficácia da obra de Cristo depende do ser humano, não depende dele. Não depende do poder de sua obra, mas depende do ser humano. Somos nós, nesse sentido, que detemos o poder de tornar a obra de Cristo eficaz ou não. Mais uma vez, meus irmãos, isso não é doutrina do Evangelho. Tudo isso eles fizeram atacando a obra de Cristo para defender uma outra pessoa. Alguém aqui já teve que lidar com valentões na escola, na época de escola? Valentões? Olha, eu sou grandão assim, mas não era valentão, não. Sempre fui um cara muito tranquilo. Tá? Muito tranquilo. Embora eu goste muito de artes marciais, mas eu sempre fui muito tranquilo. Certo? Esse rum aí, pastor, não sei não. Eu gosto de artes marciais, mas não, é esporte, né? É uma coisa controlada. Mas eu lembro que na escola a gente sempre tem que lidar, às vezes, com valentões. Ou garotos maiores, mais descolados, que chegando, empurrando, querendo ser o tal, não é? E acabam oprimindo aqueles que são mais quietos. Não é? Hoje, chamamos isso de bullying, muitas vezes. Mas aqueles valentões que estão sempre humilhando e zombando dos outros, muitas vezes eles agem daquele jeito porque eles querem ocultar, esconder o real problema que eles têm. São medrosos, são fracos, inseguros, e para compensar e esconder essa mazela, vão realmente se revestir de uma armadura forte e demonstrar que são poderosos e podem humilhar os outros, quando eles são realmente pessoas inseguras. Pois bem, quando eles atacaram, né, os demonstrantes, a obra de Cristo, a eficácia e o propósito da obra de Cristo, eles queriam defender alguém, na verdade, que é o próprio homem.
tudo isso é para preservar o homem. Entende? Você constrói uma teologia protegendo a autonomia do homem. Então, esse foi o propósito deles. Por isso, a defesa radical do livre-arbítrio, a insistência nisso, a defesa dessa autonomia, não é que é uma loucura, na verdade, como é que o homem pode ser autônomo de maneira real? Quem é autônomo de maneira real? Isso não existe, nós dependemos de Deus, nós somos criados por Ele. Não dá para ser a parte de Deus, é impossível isso aí. Não faz sentido, não é? Então, observando essa defesa desse livre-arbítrio libertário, quem tem usado esse termo livre-arbítrio libertário é o irmão Tourinho, né? Ele compôs um livro chamado O Calvinismo Explicado, não é? E tem debatido com outras pessoas também. O irmão Tourinho, ele defende, na verdade, que não há problema em usar o termo livre-arbítrio, né? Eu já conversei com ele sobre, mas eu não tenho um problema também raciocinar sobre o assunto, mas eu prefiro realmente deixar de lado, porque é um termo realmente usado pelos humanistas na história, justamente para valorizar o poder humano. Né? Então, se é assim, eu não tenho por que ficar usando. Capítulo 2, heresia 6. Rapaz, antes do almoço, ouvimos tanta heresia desse jeito, é difícil. Diz assim: Deus, por sua parte, quer que todas as pessoas igualmente, quer dar às pessoas igualmente os benefícios conquistados pela morte de Cristo. Entretanto, alguns obtêm o perdão de pecados e a vida eterna, e outras não. Esta distinção depende de sua própria livre vontade, seu livre-arbítrio, que se junta à graça que é oferecida sem distinção. Pit stop. Observem bem isso. Deixa eu terminar aqui a leitura. Mas não depende do dom especial da misericórdia que opera tão poderosamente nessas pessoas, que elas, diferente de outras pessoas, no caso de outras, se apropriam desta graça. Observem bem isso. Se a distinção não está na ação de Deus, se o Senhor, eu estou dizendo isso aqui porque, se você vai conversar com um arminiano, ele vai dizer que a nossa acusação de que o bom arminiano ele crê na salvação por obras, não é? Ou por mérito humano, é uma acusação falaciosa. Isso não é verdade. Nós cremos na graça de Deus. Lembra de ontem? Os mesmos termos, outros significados. Cremos na graça de Deus, certo? Mas observe essa questão bem lógica aqui. Se a distinção não está na ação de Deus, se Ele manifesta a sua graça sobre todos de maneira igual, então onde é que está a distinção? No homem. Se a distinção está no homem, essa distinção refere-se aqui o homem, né, indivíduos particulares, fizeram melhor uso do seu livre-arbítrio. Indivíduos particulares foram mais piedosos, aproveitaram melhor a luz da natureza, foram mais esforçados em procurar compreender a palavra de Deus e, portanto, é óbvio que eles têm glória nisso, porque, no fim, é fruto do esforço deles. Os demais não alcançaram, não tiveram acesso a esta graça de Deus, manifesta a todo mundo, porque eles não se importaram com isso, porque eles não deram ouvidos, muitas vezes, ao ensino, e realmente não se esforçaram. Então, basicamente, se a pessoa usa o poder do seu livre-arbítrio, isso é mérito dela, porque ela fez, ela se esforçou. Isso é salvação por obras, por mérito, pela ação humana, depende do ser humano. E o que é estranho é que muitas pessoas, que assumem esse lado arminiano não conseguem raciocinar. Isso é tão simples para você entender. Se não está em Deus, a distinção está em quem? No homem. Então, é por obras mesmo, é por mérito. O ser humano merece realmente. Inclusive, na remonstrância, vocês vão encontrar nos artigos, no sínodo, por exemplo, dos cânones, no caso, afirmações diretas, por exemplo, sobre por que Deus enviou o evangelho a um povo e não a outro. E a resposta deles é muito simples. Eles entendem justamente assim, porque um povo era mais digno do que o outro. Eles realmente pensavam assim. Então, a razão para que haja mais igrejas em um canto do mundo aí, em um país, é claro porque aquele país é muito mais espiritual e busca a Deus e quer, mas a Deus é mais digno do que os demais. Isso realmente centraliza, nesse sentido, a vontade humana. Avançando, também Armínio falando sobre a questão do livre-arbítrio, então todos os não regenerados têm, em virtude de seu livre-arbítrio, veja, tudo gira em torno disso, tem que girar para o livre-arbítrio. Tem, em virtude do seu livre-arbítrio, o poder de resistir ao Espírito Santo
de rejeitar a graça oferecida por Deus, de frustrar o conselho de Deus concernente a eles mesmos, de recusar o evangelho da graça e de não abrir o coração para aquele que bate. Lendo um texto como esse, você fica pensando, caramba, mas o homem é o bichão mesmo, hein? O ser humano é difícil. Eu estou até, sei lá, eu estou até com dificuldade de entender se Deus criou o homem lá no início, a sua imagem e semelhança, ou se ele criou um outro Deus. Ele criou alguém para rivalizar com ele, porque essa pessoa detém o poder de parar. Deus quer, mas eu não quero, então prevalece a minha vontade. Tudo para proteger o meu livre-arbítrio. Isso é um ídolo. John Owen não foi exagerado não quando disse que é um ídolo. Eles adoram realmente o livre-arbítrio. Tudo é em torno disso, de buscar realmente essa liberdade absoluta de Deus. Então, eles podem resistir ao Espírito Santo pelo poder do livre-arbítrio, certo? Rejeitar a graça oferecida por Deus. Eu não quero, porque, afinal de contas, a graça de Deus é um produto que você oferece, não estou afim, mas não quero, certo? De frustrar. Agora, isso é a coisa que mais dói no coração, de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Como que alguém pode frustrar? Como é que um ser humano, uma criatura finita, limitada, dependente do Criador, frustra o seu Criador? Deus tem uma vontade, mas eu consigo frustrá-lo. Eu penso que talvez, numa leitura como essa, alguém poderia achar que foi uma grande surpresa quando a queda aconteceu para Deus. Imagina, Deus criou tudo. Eu não vou entrar nos méritos mais profundos disso, não é o ponto aqui da nossa palestra, mas só imagina isso. Deus cria e, de repente, Adão faz o contrário do que ele ordenou. Alvoroço no céu, misericórdia, o que está acontecendo? O que o homem fez? Senhor, o que nós vamos fazer? Eu também não esperava por isso. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sei o que fazer. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer um plano B, alguma coisa? Será que alguém pode me ajudar para resolver esse problema? Aí Jesus, eu vou, deixa que eu resolvo. Vai me prometendo aí para eles que um dia eu vou para lá. Isso é estranho. Você vê que é uma luta realmente para defender esse livre-arbítrio, ao ponto de esse livre-arbítrio ser o meu poder. Às vezes eu tenho dúvida se o bom humanista ele não entende Deus como se fosse uma daquelas divindades do Olimpo. Porque parece muito aquela cultura grega. Se você já leram alguma coisa a respeito dos deuses do Olimpo, da mitologia grega, ou assistiram algum filme, por exemplo, vocês vão notar que os deuses do Olimpo, eles dependem dos seres humanos que eles criaram. Se os seres humanos, por exemplo, eles têm fé e oram, os deuses ficam fortes. Aqueles que são, entre aspas, bons. Já se eles estão incrédulos e revoltados, eles enfraquecem de poder. O pobre dos Zeus fica fraquinho, não consegue fazer nada, porque ninguém crê nele. Parece um espelho disso aqui, irmãos. Avançando. A defesa da autonomia humana. Capítulo 3:4, heresia 3. Na morte espiritual, os dons espirituais não são separados da vontade do homem, porque a vontade, como tal, nunca tem sido corrompida, notem bem isso, mas apenas atrapalhada pelo obscurecimento do entendimento e pela desordem das afeições. Se estes obstáculos forem removidos, a vontade pode exercer seu livre poder inato. A vontade é por si mesma capaz de desejar e escolher ou não toda a espécie de bem que lhe for apresentada. Então, preste atenção nisso aqui, não é? Na morte espiritual, os dons espirituais não são separados da vontade humana. Então, observem o que ele vai dizer aqui, porque a vontade como tal nunca tem sido corrompida, mas apenas atrapalhada. Isso não é uma negação da depravação total? Isso não é uma negação, não é, da doutrina do pecado original? Das consequências disso para a vida humana, para a natureza do ser humano? A vontade não foi corrompida, ela foi apenas atrapalhada? Então, como é que nós resolvemos isso? Será que não é necessário um milagre de Deus para poder mudar as coisas? Um milagre? Não. Se a vontade é apenas atrapalhada, talvez com terapia resolva. Talvez se a pessoa estudar, levar à frente aquela mentalidade da filosofia, não é? Dos filósofos antigos que entendiam que quanto mais o homem conhece, mais ele se aperfeiçoa. E, portanto, se eu tenho mais instrução, eu sou melhor. E essa não é a realidade. Nós somos pecadores miseráveis, independente do nosso grau de instrução, dependentes da graça de Deus. Mas se a questão aqui é que a vontade não foi corrompida, mas apenas atrapalhada, então há métodos humanos para poder melhorar o ser humano, para que ele possa alcançar.
Talvez a religião seja muito útil para isso. Quando você aprende princípios morais, princípios para a vida, então você se adequa àqueles padrões e pronto. Você consegue realmente estar pronto. Você consegue fazer com que, por meio desses métodos, para tirar essas arestas, esses problemas da sua natureza humana, não é que só é atrapalhada por isso, você consiga agora exercer todo o seu poder do livre-arbítrio, não é? E, portanto, agradar a Deus e fazer a sua vontade. Isso tudo para preservar esse poder, essa autonomia do ser humano. Heresia 8, no mesmo capítulo 3, 4. Ouçam bem isso aqui é pesado, viu? Na regeneração do homem, Deus não usa os poderes de sua onipotência de tal maneira que ele dobra a vontade do homem, a força infalivelmente para a fé e conversão, mesmo sendo realizadas todas as operações da graça que Deus possa usar para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção e a vontade de regenerá-lo, o homem ainda pode resistir a Deus e ao Espírito Santo. De fato, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente a sua regeneração. Portanto, ser ou não ser regenerado permanece no poder do homem. Então, observem, quando nós pensamos em regeneração, do que nós estamos falando? Até hoje, estudando a palavra de Deus, eu sempre entendi e aprendi que regeneração, quando nós falamos sobre isso, estamos nos referindo à ressurreição espiritual. Há um milagre que só Deus opera. É um raciocínio muito simples. Alguém aqui pediu para nascer, quis ser gerado, quis nascer? Não. O único que sabia, não é, que tinha esse objetivo do seu nascimento é Cristo. Ele tinha um propósito de nascer, mas nós... Era o propósito de Deus, não nosso. Nós não tínhamos consciência nenhuma. Nós viemos à existência pela bondade de Deus. Nós nascemos pelo poder de Deus. A nossa vida, a nossa existência é um milagre de Deus, é a sua misericórdia. Quando pensamos em regeneração, estamos pensando na mesma verdade. É o mesmo poder criador de Deus para dar vida ao ser humano morto em delitos e pecados. Ou seja, regeneração é um milagre. Então ninguém se regenera. Mas que loucura é essa? Eu fico pensando, a lógica dessas pessoas. Você está num velório, tem uma pessoa ali sendo velada, morreu, aconteceu algum problema, todo mundo chorando. Você não pode esperar que o próprio morto, que o defunto, ele, não é, se regenere, se ressuscite. Isso não faz sentido nenhum. Mas quando eles defendem que o homem se regenera, eles estão justamente usando essa lógica, que é um absurdo. Regeneração é um milagre, irmãos. É a obra do Espírito Santo que opera no homem. Sem essa obra, ninguém pode entender a Deus. É a lógica de Jesus, não é? Falando para Nicodemos no capítulo 3 de João. Você só pode ver o reino de Deus pelo lado de dentro. Você só pode compreender o reino de Deus se primeiro você nascer do alto, nascer do Espírito. Se não houver uma ação de Deus para despertar o morto, e como somente Deus pode fazer isso, levanta, Lázaro, sai daí, somente o Senhor pode fazer isso, então o morto não terá reação nenhuma. Nenhuma. Mas aqui o que nós aprendemos é que Deus, Ele não converte o ser humano. Ele não pode guiar o ser humano infalivelmente à fé em Jesus Cristo. Ele não pode fazer isso. E notem bem que eles vão dizer bem assim, mesmo sendo realizadas todas as operações da sua graça. Não é que Deus não tente, tá? Ele tenta. Mesmo sendo realizadas todas as ações da sua graça, que Deus possa usar para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção e a vontade de regenerá-lo, o homem ainda pode resistir a Deus e ao Espírito Santo. E aí, a conclusão dessa lógica deles, de fato, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente a sua regeneração. Para mim, é o mesmo que dizer que alguém pode impedir o seu próprio nascimento. Há pessoas que abortam. Nós sabemos disso. Então, é um segundo, não é impedindo, nesse sentido, a vida de outro, mas você mesmo impediu o seu nascimento. Assim, não é? Também eles estão dizendo com relação ao que Deus somente opera. Somente Deus opera, que é esse milagre da regeneração. O homem pode impedir a regeneração. Pode impedir esse milagre. Portanto, ser ou não ser regenerado permanece no poder do homem. Tudo para que o homem possa ter autonomia e dizer, fui eu.
eu fiz. Deus me salvou, Ele é gracioso, mas sem mim, nada Ele pode fazer. Porque essa é a lógica. Eu tenho essa autonomia. Armínio também a esse respeito. É certo que Deus determina diversas coisas que Ele não faria se antes não ocorrer um ato do homem. Deus está condicionado ao ser humano. Deus, nessa lógica, está condicionado ao ser humano. Que Deus é esse? Eu sei que alguns pensaram, que show da Xuxa é esse? Mas não, tira isso da cabeça. Que Deus é esse, tá? Que Deus é esse? Até eu pensei, né? Estou dizendo vocês, mas eu pensei primeiro. Que Deus é esse? Não é que você lê na Escritura que Ele é todo-poderoso, que Ele criou do nada tudo que existe, que Ele revelou o fim no começo. E esse Deus, que é tão poderoso assim, que é até cantado nas músicas gospel. Eu acho até contraditório, né? Os caras vão cantar músicas pentecostais às vezes, não é? Falando que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Aí Deus, 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 Deus. Mas quando é para tratar com o ser humano, não. Aí Deus tem que frear, porque o ser humano é que tem o poder, ele tem a autonomia. Então, para defender isso, Deus, Ele está limitado ao ser humano, Ele está condicionado ao ser humano. Tá? Avançando, também no livro de John Owen, os irmãos vão encontrar as fontes dessa afirmação. Então, voltando aqui. Volta. Aê, eu deixei antecipado ali. Estamos no mês da Reforma e, portanto, estamos acostumados, né, nesse período, sempre a falar sobre os 5 solas. Pensamos sempre em sola Escritura, solos Christus, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Gloria. Algum desses solas combina com a teologia humanista? Algum desses solas faz sentido, não é, em um contexto sinergista? Não. Já vimos que não. Então, se um arminiano, não é, alguém que é humanista, quer comemorar alguma coisa e colocar sola no meio, só há um sola que combina com o arminiano. Não tem nada a ver com os 5 que eu citei agora. Esse é o sola que combina com eles. Sola voluntas hominis, ou seja, somente a vontade do homem, porque é justamente isso que vemos em suas heresias sendo defendido. Deus quer, Deus deseja, Deus, Ele tenta até, opera pelo seu Espírito Santo e o homem diz não para tudo e o homem prevalece sobre Deus. Capítulo 3, 4, heresia 9, nos diz: graça e livre vontade são as causas parciais que operam juntas sem pelagianismo, né? Juntas no início da conversão. Pela ordem destas causas, a graça não precede a operação da vontade do homem. Deus não ajuda efetivamente a vontade do homem para a sua conversão, enquanto a própria vontade do homem não se move e decide se converter. Se os irmãos derem uma olhadinha nos artigos sobre justificação pela fé do Concílio de Trento, vocês vão pensar bem assim, o que é isso, hein? Ctrl-C, Ctrl-V naquela época. Porque é a mesma coisa. É o mesmo ensino. Eles também falam sobre graça de Deus lá, no Concílio de Trento. No entanto, condiciona isso a primeiro a vontade do homem. Deus só opera a partir da ação do homem. Deus depende da ação do homem para que então ele possa operar. É a mesma coisa aqui. Deus não vai agir. Primeiro passo é do homem. Talvez seja essa aquela prática de apelo no final de culto. Dê um passinho para Jesus. Se você não der um passinho para Ele, não pode ir até você. Dê um passinho para Ele. É isso que é ensinado. Agora, observando isso, meus irmãos, os cânones, não é, defendem justamente a obra de Cristo. A obra de Cristo é exaltada nos cânones de Dort. Qualquer pessoa que lê os artigos, tanto as respostas às heresias, mas os artigos, percebem. Se a pessoa está lendo Bíblia, não é? Se é um cristão que está realmente praticando a sua vida cristã de verdade, está lendo Bíblia, fazendo devocional, conhece a palavra de Deus, quando começar a ler os artigos dos cânones, vai perceber como são fiéis. Muitas vezes você tem trechos completos de versículos bíblicos, né? Nem tem explicações às vezes, é quase praticamente totalmente Bíblia, para mostrar, né, a fidelidade desses documentos. Então, aprendemos nos cânones justamente sobre a morte de Cristo pelos eleitos de Deus, ou seja, tem um propósito definido. Ele não veio para uma missão, não é, com possibilidade de falhas.
A morte de Cristo, perfeita, suficiente e eficaz, é o que aprendemos, e a segurança do crente na obra de Cristo. Então, pensando no capítulo 2 e artigo 2, por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação. Nós somos um pouco mais humildes, né? Na doutrina reformada, nós somos mais humildes, estamos admitindo, nós não conseguimos, não. Não conseguimos. Então, não podemos cumprir tal satisfação, o que Deus exige em sua justiça, nem podemos livrar a nós mesmos da ira de Deus. Não posso escapar, não tenho desculpas. O que eu posso dizer diante do Deus Todo-Poderoso? Imagine, alguém à parte de Cristo, fora de Cristo, diante do Todo-Poderoso e Santo. O que alguém pode dizer? Nada. Não dá para se defender. Não é? Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu Filho único como nosso fiador. Por nós, ou em nosso lugar, ele foi feito pecado e maldição na cruz, para que pudesse satisfazer a Deus por nós. A obra de Cristo, ela é exaltada desta forma, porque ela foi substitutiva. Ele não estava morrendo para nos dar um exemplo, não. Era para fazer aquilo que nós não temos a mínima condição de fazer. O que seria impossível a nós, pelos nossos maiores esforços. Cristo fez porque somente Ele poderia fazer. Isso coloca a obra dele na cruz como sendo algo central e único para a vida cristã. Qualquer diminuição dessa obra, da eficácia, do poder, não é cristianismo. É alguma coisa que alguém encomendou na Shopee, mas não é cristianismo. Não é. Avançamos. Artigo 3. Esta morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, ouçam bem, abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. E aí cabe uma explicação. Alguém poderia, isso é o quê? A expiação universal hipotética? Não. O que o sínodo estava defendendo é que o poder da obra de Cristo é suficiente. A sua obra é tão exaltada, tão acima de qualquer coisa, de tudo aquilo que já tinha sido operado, todo o sacrifício da antiga aliança, que eram apenas tipológicos, tudo. A obra dele é tão excelente e tão poderosa que tem, sim, poder para salvar cada indivíduo deste mundo, em todas as gerações. A questão não é essa, ela tem poder. A questão é qual é o propósito de Deus. E já vimos o propósito de Deus. É um propósito definido de salvar quem Ele amou na eternidade por meio do seu Filho. Então, é importante observar, não é, como que a glória da obra de Cristo é defendida no símbolo. Nos cânones aqui. Continuando ainda, essa morte é de tão grande poder e valor, porque quem submeteu a ela é não apenas verdadeiramente e perfeitamente santo homem, mas também o Filho único de Deus. Ele é Deus eterno e infinito, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim devia ser nosso Salvador. Além disto, ele sentiu, aliás, quando morria, a ira e a maldição de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados. Geralmente, quando alguém que está chegando de fora, que não é de igreja reformada, tem dúvida sobre isso e quer colocar em xeque, né? Não, mas Cristo morreu, mas eu tenho que fazer a minha parte, não tenho segurança nisso. Então, você está reduzindo a obra de Cristo ao nível do sacrifício da antiga aliança. Tanto o autor aos Hebreus como Davi, no Salmo 50, dizem que o sacrifício de bodes, de touros, não remove pecados. Quando alguém diz que a obra de Cristo não é suficiente, poderosa, não é, e definitiva para salvar de fato, está transformando essa morte de Cristo, não é, naquilo que era apenas tipo dessa morte. É um retrocesso terrível. Entende? É a mesma coisa de alguém que prefere ir para a maquete do shopping do que ir para o shopping. A pessoa vai ficar a vida todinha olhando para a maquete do shopping, com a expectativa de que um dia o prefeito vai construir aqui. E então, finalmente, chega o dia da construção. Está lá o shopping, foi inaugurado, e eu não vou. Eu fico a vida todinha olhando para a infeliz da maquete. E voltando para lá, mas que shopping bonito. Ô, pessoa, isso aqui é uma maquete, isso aqui é um tipo, isso aqui é a ponta, é figura do futuro. A verdade já foi manifestada. Cristo veio. Então, por que você está aqui ainda? Então, quem não confia na obra de Cristo de verdade, não entende ela como sendo suficiente e poderosa para salvar de fato, reduz essa obra ao sacrifício de animais da antiga aliança. Isso é uma afronta à obra do Senhor. Agora, essa
obra perfeita, suficiente e poderosa é justamente aquilo que nos dá segurança. Se a obra de Cristo não é perfeita, poderosa, para salvar de fato, que segurança eu tenho? A vida cristã é um jogo da sorte. Estamos apostando. O Senhor não nos chama para uma aposta, não. É para a certeza de uma vitória que Ele já conquistou e assegurou para nós. Capítulo 5, e é assim que termina, não é? Tem muitos artigos, eu não vou ler, claro, mais artigos do capítulo 5 dos cânones, porque todo o capítulo 5 dos cânones são pura consolação. Pura consolação. Leiam e sejam edificados com os artigos, porque realmente são uma bênção. Mas eu quero ler o artigo 15, que diz assim: Deus revelou abundantemente em sua palavra essa doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos, e da certeza dela, para a glória do seu nome e para a consolação dos piedosos. Ele a imprime nos corações dos crentes, mas a carne não pode entendê-la. Admitimos isso, mas tem uns aí que não. Eles querem esgotar a mente de Deus, né? Quem é que odeia essa doutrina? Satanás a odeia, o mundo zomba dela, os ignorantes e hipócritas dela abusam, de fato. Não tem um monte de pessoas ignorantes e hipócritas que usam a doutrina da palavra de Deus para poder viver no pecado? Talvez eles não tenham lido muito bem Romanos capítulo 6. Permaneceremos no pecado para que ela seja mais abundante? De modo nenhum. Faz sentido, se eu creio no Evangelho, eu viver uma vida entregue ao pecado? De jeito nenhum, irmãos. Mas alguns têm usado para isso, não é? Então, continuando, a noiva de Cristo, entretanto, sempre tem-na amado ternamente e defendido constantemente como um tesouro de inestimável valor. Deus, contra quem nenhum plano pode se valer e nenhuma força pode prevalecer, cuidará para que a igreja possa continuar fazendo isso. Ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja a honra e a glória para sempre. Amém? É assim que os cânones terminam nos seus artigos, mostrando justamente o propósito infinito de Deus. Agora, vamos dar uma atenção. Nós lemos dos cânones, agora oremos para a palavra de Deus. Hebreus 7, se alguém... mas isso aí é doutrina reformada. Calma lá, olha para a Bíblia e veja o que a Bíblia está dizendo. Hebreus 7, 24 a 28 nos diz assim: ouçam, mas este, porque permanece eternamente, está se referindo a Cristo, ok? Tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus. Perfeitamente. Vivendo sempre para interceder por eles. Nós não sustentamos a nossa salvação. É Ele quem sustenta. É o trabalho sacerdotal dele. Ele não está numa rede no céu, né? Ele está trabalhando por nós. Leia 1 João capítulo 2, nosso advogado no céu. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Notem essa expressão aí, né? Já falou sobre salvação perfeita, mas fez uma vez, de uma vez por todas, para demonstrar a perfeição do que ele realizou. Uma vez. Não precisa mais repetir isso, porque é suficiente. Uma vez. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Estamos seguros na salvação de Cristo, porque Cristo não é simplesmente um cara legal, não é um profeta levantado pelos homens, ele é Deus. Deus homem. Essa é a nossa segurança. Será que Deus não pode nos sustentar na salvação? Será que Ele não é poderoso o suficiente para? Hebreus 9, verso 12, depois 27 e 28. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eu não sei, mas parece que no mundo de hoje, eterno não é eterno mesmo, não. Né? Porque tudo acaba com aquilo. Como é eterno? Verso 27 e 28. E, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A comparação do autor é muito clara.
uma vez, não se repete. É suficiente. Basta. Está consumado. E Hebreus 10, 11 e 12. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, o que nós vemos nos cânones não é simplesmente o resultado do raciocínio de homens. Sim, eles pensaram e eles expuseram a Escritura, mas lemos esses princípios na própria palavra de Deus. A segurança para o povo do Senhor, para aqueles que Ele amou na eternidade, está na obra de seu Filho. É nele que nós podemos contemplar a nossa eleição e a segurança da salvação. É só nele. Só nele. Vamos para a nossa conclusão. Inclusive, deixe eu acender aqui o celular, porque a conclusão está aqui. E eu esqueci. Vamos, conclusão. Só umas palavras finais de John Owen. Ele falou assim: de acordo com as Escrituras, claramente cremos que Cristo, por sua justiça, mereceu para nós a graça e a glória, que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nele, através dele e para ele, de modo que ele é feito para nós justiça e santificação e redenção, que ele adquiriu para nós e que Deus, por causa dele, nos concede toda a graça nesta vida que nos faz diferir dos outros, e toda aquela glória que esperamos do porvir. Ele obteve para nós a remissão de todos os nossos pecados, uma real reconciliação com Deus, fé e obediência. Para concluir, meus irmãos, eu pergunto a vocês, porque a falácia moderna é essa: o que importa é que você crê em Cristo. Se você disser, creio em Cristo, está tudo certo. Será que realmente é só isso que importa? Porque eu faria uma pergunta: o que você crê sobre Cristo? A cristandade é diversa, é enorme. São várias e várias tradições cristãs, e hoje, cada vez mais denominações surgindo. Basta que alguém não goste de uma fala do pastor Walter Reggiani e que, de repente, veio visitar a igreja, sentiu confrontado, quer saber, vou fazer melhor do que ele, e começa uma igrejinha no seu próprio bairro. E está assim se multiplicando, e as pessoas acham que isso é uma maravilha, mas estão multiplicando formas diferentes e revolucionárias de cristianismo, ensinando um tipo de Cristo que ele é pop, é um Cristo da filosofia, é um Cristo da cultura, e não é o Cristo do Evangelho, não é o Filho de Deus. Por isso importa o que nós cremos sobre ele. E então, observando isso, olhem para a pergunta e resposta 30 do Catecismo de Heidelberg, no dia do Senhor 11. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, era o contexto do século XVI, embate com a Igreja Católica Romana, nos santos. Agora, isso se aplica não só a eles lá, humanistas, mas também hoje. Então, em si mesmos, ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus Cristo? E a resposta, não. Embora gloriem-se nele com palavras, o que importa é crer em Jesus. Eles, na verdade, negam a Jesus como o único Salvador, pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que, pela verdadeira fé, aceitam esse Salvador, têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Isso é cristianismo puro e simples. O que está fora disso não é a verdade do Evangelho. Por isso, meus irmãos, aprendamos com essas verdades. E ao invés de ficarmos com a opinião dos homens, confiemos na palavra de Cristo, porque foi Ele quem disse nos textos que nós já lemos, de uma vez por todas, e também disse aos seus discípulos, em João 10, que as suas ovelhas nunca perecerão. Amém?